A ciência costuma dizer que tudo tem uma explicação. Mas o que acontece quando surgem evidências que são capazes de calar os próprios peritos? Olá, meu nome é Rafael e no vídeo de hoje nós vamos mergulhar em arquivos que foram deixados de lado por serem considerados inconvenientes para a nossa lógica tradicional. Começando com uma base militar onde o impossível foi registrado em fitas magnéticas. Coming this way. It just moved to the right. Yeah. Off to the right. Strange. Okay, we're looking at the thing. We're probably about 200 to 300 yards away. It looks like an eye winking at you. It's still moving from side to side. And the flash is so bright to the starscope that it almost burns your eye. Past the farmer's house and across in the next field. Now we have multiple sightings of up to 5 lights with a similar shape and all. But they seem to be steady now rather than a pulsating or glow with a red flash. We see strange strobe-like flashes to the... Para conhecer essa história, precisamos voltar por um momento a dezembro de 1980, para as bases aéreas de Bentwaters e Woodbridge, na Inglaterra, onde militares da Força Aérea dos Estados Unidos avistaram uma série de luzes inexplicáveis descendo sobre a floresta de Handlesham. E apesar de existirem muitas histórias semelhantes mundo afora, o que diferencia esse caso de qualquer outro relato comum é a patente dos envolvidos e a precisão dos detalhes técnicos colhidos no local. 305, we see strange strobe-like flashes to the rather sporadic, but there's definitely something, some kind of phenomenon. 305 at about 10 degrees horizon directly north, we've got two strange objects, half-moon shape, dense and about with colored lights on them. That gets to be about 5 to 10 miles out, maybe less. The half-moons now turned into full circles. As though there was an eclipse or something there for a minute or two. 0315, now we've got an object about 10 degrees directly south, 10 degrees off the horizon. And the ones in the north are moving, one's moving away from us. Moving out fast. Na época, o vice-comandante da base era o coronel Charles Halt, o homem que liderou uma patrulha para investigar o fenômeno e que também registrou todos os detalhes com o seu gravador de voz. O áudio que estamos ouvindo durante todo esse caso foram capturados no momento exato em que os militares encontraram marcas triangulares no solo e detectaram níveis de radiação 10 vezes superiores ao normal para aquela região. Outro detalhe curioso é que no relatório oficial enviado ao Ministério da Defesa, o coronel não só afirma ter visto um objeto desconhecido, como também o descreve como sendo um objeto metálico que parecia derramar uma luz branca, movendo-se com uma agilidade que desafia qualquer aeronave da época. And the objects are still in the sky, although the one to the south looks like it's losing a little bit of altitude. We're turning around and heading back toward the base. The object to the south is still beaming down lights to the ground. 0400 hours, one object still hovering over Woodbridge Base at about 5 to 10 degrees off the horizon, still moving erratic and similar lights and beaming down this area. Apesar das evidências físicas encontradas, das fotos que mostram marcas no chão e do testemunho de militares treinados, o governo britânico concluiu que o incidente não apresentava ameaça à defesa nacional, levando o caso a ser arquivado. Mas os dados de radiação e o pânico real na voz de homens acostumados ao perigo permanecem sem uma explicação técnica até hoje, levando muita gente a questionar se aquilo que eles encontraram não seria uma tecnologia desconhecida, ou até uma anomalia física que a ciência da época não foi capaz de interpretar. Agora, se no caso da floresta de Handlesham os militares presenciaram algo impossível, o que dizer quando as câmeras de segurança captam um comportamento humano que foge a qualquer lógica? Antes de deixarmos as bases militares e entrarmos no movimentado aeroporto de Varna, na Bulgária, em busca do nosso próximo mistério, por favor, já deixe seu like e se inscreva para não perder nenhum episódio aqui do Universo Inexplicável, combinado?
Para entender a complexidade desse caso, é de vital importância que você saiba o que as câmeras de vigilância do aeroporto registraram em julho de 2014. Observe essas imagens. Esse é Lars Mittank, um turista alemão que estava prestes a embarcar de volta para casa. Um jovem que, segundos antes de aparecer nas imagens, estava numa consulta de rotina com um médico do aeroporto devido a uma inflamação no ouvido. Mas sem qualquer aviso ou motivo aparente, Lars se levanta subitamente, surpreende o médico e sai correndo. Ele atravessa o terminal, abandona toda a sua bagagem e documentos e foge para o exterior do edifício com uma expressão de pânico inexplicável. O que torna esse arquivo inconveniente para as autoridades é a ausência total de causas. Exames preliminares e o testemunho do médico confirmaram que Lars não apresentava sinais de intoxicação ou qualquer surto prévio. Nem mesmo seu histórico médico anterior continha qualquer informação que pudesse justificar o seu comportamento naquele dia em que as câmeras de segurança mostraram Lars pulando uma cerca de quase 3 metros e desaparecendo numa densa floresta próxima. Nos dias e semanas que se seguiram, cães de busca e patrulhas vasculharam a área, mas não encontraram um único vestígio do paradeiro de Lars, que segue um mistério até os dias de hoje, nos fazendo questionar como alguém desaparece assim, em plena luz do dia, sob o olhar de dezenas de câmeras, sem deixar qualquer rastro. Analisando esse caso, uma ideia surge à cabeça de muita gente, que é a possibilidade de Lars não estar fugindo de alguém, mas sim de algo que as lentes das câmeras não conseguiram captar, ou talvez que ele tenha desencadeado algum problema psicológico que não foi diagnosticado a tempo. Mas independente da teoria utilizada para explicar a atitude daquele jovem, nenhuma delas consegue explicar como seu paradeiro permanece um mistério até hoje, mantendo o caso na Interpol em aberto e fazendo de Lars Mittank o homem que correu para o vazio, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. Se o caso de Lars Mittank nos mostra o pânico diante de um mistério invisível, o que acontece quando o mistério invisível decide se manifestar com uma nitidez perturbadora? Para conseguir essa resposta, vamos cruzar o oceano para chegar às margens do Mar da Marmara, na Turquia, onde entre 2007 e 2009, um guarda noturno capturou imagens que fariam até o mais cético dos cientistas reconsiderar a sua visão sobre o nosso universo. This is the video called the Comburgus video, which is a close-up of a craft, so close that you can see the occupants. It is 100% real, and I was there as that was filmed. The whole footage has been analyzed for a more scientific work for 2.5 weeks, frame by frame, pixel by pixel, and this is 100% genuine footage. Diferente de luzes borradas ao longe, as filmagens de Alsen Yaman em Kurbogaz foram feitas com uma lente de alto alcance. Observe essas imagens ampliadas. Elas mostram uma estrutura metálica em forma de cúpula pairando silenciosamente sobre o mar. E não só isso, porque em determinados momentos do zoom máximo da câmera, é possível distinguir o que parecem ser silhuetas, figuras dentro de uma espécie de janela frontal. Não há asas, não há motores visíveis, e não há sinal de qualquer tecnologia aeronáutica conhecida para a época, e talvez conhecida até para os dias de hoje. O que torna esse arquivo um dos mais inconvenientes da história é que ele foi submetido ao TÜBİTAK, o Conselho de Pesquisa Científico e Tecnológico da Turquia, onde após uma análise frame a frame, o Instituto Oficial, o Instituto Oficial concluiu que os vídeos são autênticos. O relatório afirmou que as imagens não eram truques de laboratório, maquetes ou reflexos atmosféricos. Eram objetos físicos de material sólido, operando no espaço aéreo de forma totalmente desconhecida. Após uma conclusão tão importante quanto essa feita pelo TÜBİTAK, para mim, a pergunta que fica é: por que um laudo científico dessa magnitude foi deixado de lado pelas organizações internacionais? Será que estaremos diante de uma civilização externa? Ou poderia ser uma tecnologia terrestre tão avançada
que o seu registro se tornou um segredo oficial. Perguntas que talvez pudessem ser respondidas por um estudo profundo das agências governamentais, mas que nunca foi levado adiante. Depois de analisarmos registros na Turquia e nas bases militares inglesas, precisamos olhar para o que aconteceu aqui mesmo, em águas brasileiras. Mais precisamente, no dia 16 de janeiro de 1958, a bordo do navio Almirante Saldanha da Marinha Brasileira, onde ocorreu um dos registros fotográficos mais importantes e validados da história mundial. Os registros que estamos vendo foram feitos enquanto o navio estava ancorado na Ilha da Trindade, onde um objeto em formato de disco, com um anel central, surgiu no horizonte realizando manobras impossíveis. O fotógrafo profissional Almiro Baraúna, convidado pela Marinha para documentar a expedição, conseguiu capturar uma sequência de fotos nítidas do objeto sob o olhar de dezenas de oficiais e marinheiros. O que torna esse caso um arquivo inconveniente é a reação oficial. As fotos foram confiscadas e analisadas tanto pelo Serviço de Inteligência da Marinha quanto pelo Laboratório de Fotogrametria da Polícia e do Exército, que chegaram ao veredito de que as imagens eram autênticas. Não havia sinais de truque ou de qualquer manipulação química nos negativos. Tanto que o próprio presidente Juscelino Kubitschek autorizou a divulgação das fotos, confirmando que o Brasil havia registrado um fenômeno físico e totalmente inexplicável. A pergunta que fica no ar sobre esse caso é de que se a Marinha do Brasil e o governo federal validaram essas imagens como sendo autênticas há décadas, por que o assunto ainda é tratado como uma mera curiosidade? Estaremos diante de um monitoramento constante do nosso território por forças que a ciência ainda não consegue explicar? Infelizmente, não temos como saber, já que esse impressionante registro nunca foi tratado com a seriedade que merece. Agora, vamos deixar as evidências visuais da Marinha do Brasil para entrar em um campo ainda mais abstrato e talvez até mais perturbador, que é o som. No deserto do Novo México, na cidade de Taos, um fenômeno auditivo persistente desafia a saúde dos moradores e a inteligência dos cientistas por décadas, tornando-se um dos segredos acústicos mais inconvenientes dos Estados Unidos. Imagine viver com um som constante, parecido com um motor de diesel funcionando ao longe 24 horas por dia. Perturbador, certo? Pois é, e é algo parecido com esse barulho que cerca de 2% da população do México começou a relatar, dizendo ouvir um zumbido em seus ouvidos desde a década de 90. Tentem ouvir essa simulação baseada nas frequências capturadas por microfones de alta sensibilidade. É um som que parece vibrar dentro da cabeça e não apenas nos ouvidos. Em 1993, a pressão popular para descobrir o que estava acontecendo na região foi tão grande que o Congresso dos Estados Unidos ordenou uma investigação oficial envolvendo pesquisadores do Laboratório Nacional de Los Alamos. Eles instalaram sensores por toda a cidade, mas o resultado do relatório foi um choque. Eles confirmaram sim que o som existia, mas não conseguiram chegar à localização, não conseguiram descobrir a fonte dele, mesmo com tantos sensores pela cidade. Não vinha de linhas elétricas, não vinha de indústrias, e não era um fenômeno geológico comum. O caso, no final das contas, foi encerrado sem uma resposta definitiva, deixando os moradores à mercê de um fenômeno que a ciência admitiu que existe, mas não sabe como explicar. Seria o de Taos um subproduto de testes militares secretos de baixa frequência, como sugerem algumas teorias alternativas? Ou poderia ser uma ressonância natural do próprio planeta, que só agora estamos começando a perceber, mas que ainda não somos capazes de compreender? O silêncio das autoridades após a investigação de 93 é talvez o som mais alto de toda essa história, que continua a deixar o seu legado através de todas as pessoas que visitam aquela cidade e escutam aquele som interminável,
que absolutamente ninguém sabe dizer de onde está vindo. Agora me conta, qual desses casos reais que nós vimos hoje você achou o mais misterioso? Por favor, me diz aqui nos comentários e não deixe de conferir o caso desse vídeo aqui, que está aparecendo na sua tela, que também é de dar um nó na cabeça. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.